A Era de Ouro do Barcelona. Fundado no ano de 1899 e participando em muitos anos da Liga dos Campeões, o Barcelona nunca havia vencido a Orelhuda, até a temporada 1991-92, quando contava com jogadores como Koeman, Guardiola, Laudrup e Stoichkov. O time catalão queria continuar vencendo o maior torneio de clubes, e as décadas seguintes seriam suas melhores nesse torneio. Após a temporada do título da Champions, na seguinte, mais uma vez o Barcelona chegou na final, só que dessa vez tomou 4-0 do Milan. Nas próximas, o clube caiu nas quartas de final, na fase de grupos 2 vezes seguidas, nas semifinais, mais uma vez na fase de grupos, outra nas semis, uma nas quartas e, por último, uma nas oitavas. Durante esse período, na temporada 2003-2004, chegava o jogador que mudaria a situação do Barcelona, de um time que não estava indo tão longe na Champions, para a equipe que finalmente venceria seu segundo troféu europeu. Esse é Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho chegava ao Barça após 2 anos no PSG, onde já dava vislumbres do que faria nos próximos anos. Pelo clube francês, ele marcou 25 gols em 77 jogos, e após esse desempenho foi comprado por cerca de 32 milhões de euros pelo clube catalão. Ele já chegava para ser o camisa 10 da equipe e se juntava a jogadores como Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi e Iniesta, jogadores que anos depois se tornariam grandes ídolos do clube, além de outros jogadores também. Na temporada 2003-2004, que foi a primeira de Ronaldinho, o Barcelona não ganhou nenhum título. A equipe treinada por Frank Rijkaard ficou em segundo lugar em La Liga, na Copa do Rei caiu nas quartas e na Europa League ficou na quarta colocação. E eles estavam jogando a Europa League porque na temporada anterior terminaram na sexta colocação da La Liga. Na temporada 2004-2005, as coisas começaram a melhorar para o time blaugrana e comparado ao ano anterior, em que não tinham ganhado nada, dessa vez eles ganharam a La Liga. O artilheiro do campeonato foi Samuel Eto'o, junto com Forlán, e ele havia chegado naquela mesma temporada. Além do título, que obviamente é importante, essa temporada teve outro grande marco, que foi a entrada de um jovem jogador de 18 anos no elenco. Sim, estou falando de Lionel Messi. Como falei, o título da La Liga foi muito importante, mas na temporada seguinte as coisas iriam melhorar. 2005-2006 foi quando o Barcelona conseguiu ganhar a tão sonhada Champions pela segunda vez. Na campanha da competição, o clube passou em primeiro num grupo com Werder Bremen, Udinese e Panathinaikos. Eliminou o Chelsea nas oitavas, o Benfica nas quartas e o Milan nas semifinais, chegando assim na quinta final de sua história. Essa final foi contra o Arsenal, que começou vencendo. O clube inglês marcou seu gol aos 37 minutos do primeiro tempo com o Sol Campbell e estava vencendo até que aos 31 do segundo tempo o Barcelona empatou com o Eto'o e aos 36 virou com o gol do brasileiro Belletti. Essa era a primeira das 4 Champions que o Barça ganharia nesse século. Além da Champions, o clube ganhou a La Liga mais uma vez e novamente com Eto'o sendo artilheiro, dessa vez com 26 gols, e também ganhou a Supertaça da Espanha. Ronaldinho foi muito bem nessas conquistas, marcando 7 gols na Champions e 17 na La Liga. Ele foi tão bem que ao final daquela temporada ganhou a Bola de Ouro, mas seu auge não duraria muito. Na temporada 2006-2007, seguinte ao título da Champions, o clube ganhou apenas a Supertaça da Espanha, e em 2007 e 2008 foi um ano que o Barça não conquistou nenhum título. Ao final dessa temporada, o treinador Rijkaard, que vinha oscilando no cargo, foi demitido, e em seu lugar chegava o ainda jovem Guardiola, que era treinador do time B do Barcelona. Voltando a falar de Ronaldinho, ele também estava caindo de rendimento. Apesar de na temporada 2006-07 ele ter marcado 24 gols, na seguinte ele jogou apenas 26 jogos e marcou somente 9 gols. Com isso, ele saiu, de acordo com ele, por escolha própria, e foi para o Milan. Com a saída de Ronaldinho, que por alguns anos foi o destaque da equipe, os novos destaques foram já falados anteriormente, Xavi, Iniesta e Messi. Outros jogadores que haviam chegado há pouco tempo também se destacaram, como Pedro Rodrigues, que havia subido à equipe principal do Barça em 2008, Thierry Henry, que foi comprado ao Arsenal em 2007, Busquets, outro que foi promovido ao time principal em 2008, Daniel Alves, chegando do Sevilla em 2008, e Piqué, jogador que fez base no Barcelona, estava no Manchester United e foi recontratado também em 2008, além de outros vários bons jogadores.
Com a chegada de Guardiola, a formação principal daquele time era um 4-3-3 e a escalação tinha Victor Valdés no gol, os zagueiros eram Piqué e Puyol, nas laterais eram Daniel Alves na direita e Eric Abidal na esquerda, no meio-campo tinha Yaya Touré como volante, Xavi e Iniesta. E no ataque eram Messi na ponta direita, Thierry Henry na esquerda e Samuel Eto'o de centroavante. Em sua primeira temporada no Barcelona, Guardiola já conseguia um feito histórico, ganhar a tríplice coroa. Na Champions, o clube passou em primeiro num grupo com o Sporting, Shakhtar Donetsk e Basel. Nas oitavas, passou pelo Lyon por 6-3 no agregado. Nas quartas, eliminou o Bayern de Munique por 5-1. Nas semifinais, tirou o Chelsea. E na final, contra o Manchester United, venceu por 2-0. E nessa edição, o Barcelona teve Lionel Messi como seu artilheiro, com 9 gols. Na Liga Espanhola, o clube desbancou o Real Madrid e ficou 9 pontos à frente do rival. E também teve o artilheiro do campeonato, mais uma vez Eto'o. E na Copa do Rei, o time de Guardiola venceu o Athletic Clube de Bilbao por 4-1 na final e completou o triplete. Na temporada 2009-10, um jogador muito importante do elenco saiu. Samuel Eto'o, que em algumas ocasiões foi o artilheiro das competições pelo clube, foi vendido à Inter de Milão. Em contrapartida, o time blaugrana comprou Ibrahimovic, vindo da equipe italiana. Após ter vencido a Tríplice Coroa em 2008-9, na temporada seguinte o Barcelona venceu a Supertaça da UEFA, a Supertaça da Espanha e o Mundial de Clubes. Todos esses títulos correspondentes à temporada anterior. Com isso, se contarmos somente o ano de 2009, o Barcelona venceu 6 títulos. Esse feito do Barça foi tão importante e difícil que essa era a primeira vez na história que isso acontecia, e até hoje, somente o próprio Barcelona e o Bayern de Munique conseguiram, com o clube alemão tendo feito em 2020. No ano de 2009, também, Lionel Messi venceu sua primeira bola de ouro. Também na temporada 2009-10, o Barça ganhou a La Liga e teve uma campanha sensacional. O clube teve 99 pontos na tabela e também o artilheiro do campeonato, que foi Lionel Messi com 34 gols. Na temporada 2010-11, o clube catalão voltaria a conquistar a Europa. Tiveram saídas e chegadas de jogadores importantes. As principais chegadas foram a do espanhol David Villa e do argentino Javier Mascherano, e saíram Yaya Touré, Ibrahimovic e Thierry Henry. Como falei, nessa temporada o Barcelona ganhou a Champions League, e nela o clube passou em primeiro num grupo que tinha Copenhagen, Rubin Kazan e Panathinaikos. Nas oitavas, passou pelo Arsenal, nas quartas pelo Shakhtar Donetsk, nas semis eliminou o Real Madrid e foi para a final contra o Manchester United, reeditando a final de 2008-9. Nessa final, o clube espanhol venceu por 3-1, com gols de Pedro, Messi e Villa, e o United fez um com Rooney. Mais uma vez, o Barcelona teve o artilheiro, que foi Lionel Messi, marcando 12 gols. E ainda nessa temporada, o Barcelona também venceu a La Liga e a Supertaça da Espanha. Os tempos estavam bons para o clube e em 2010, Messi venceu sua segunda bola de ouro seguida. Após conquistar as Champions das temporadas 2005-6, 2008-9 e 2010-11, o Barcelona só voltaria a vencer a competição em 2014-15. Nesse intervalo de tempo, o clube conquistou 8 títulos, entre eles uma La Liga e 2 Supertaças da Espanha, além de outros. Guardiola saiu na temporada 2011-12 e Messi já tinha conquistado mais 2 bolas de ouro, somando 4 seguidas, de 2009 até 2012. Chegando na temporada 2014-15, o elenco já estava muito mudado. Puyol já havia se aposentado, David Villa, Fábregas, Alexis Sánchez e Valdés saíram e novos jogadores como Neymar, Suárez, Rakitic e Ter Stegen chegaram. Assim como na primeira temporada de Guardiola, em 2014-15 o Barcelona ganhou a Tríplice Coroa, dessa vez sendo treinado por Luis Henrique. A principal escalação era um 4-3-3, com Ter Stegen no gol, Piqué e Mascherano na zaga, Daniel Alves e Jordi Alba nas laterais, Busquets, Iniesta e Rakitic no meio-campo, e no ataque, o trio que ficou conhecido como MSN, composto por Messi, Suárez e Neymar. Nessa época, o Barcelona tinha o goleiro Cláudio Bravo no elenco, e ele era titular na La Liga, enquanto Ter Stegen jogava na Champions e na Copa do Rei. Já no caso de Xavi e Rakitic, eles revezavam em muitos jogos, mas o croata somou mais tempo em campo, pois era mais jovem. Na La Liga, a disputa foi acirrada entre o Barcelona e o Real Madrid, mas o Barça venceu por 2 pontos de vantagem.
E na Copa do Rei, o clube catalão venceu o Athletic Clube por 3-1 na final. Na fase de grupos da Champions, o Barcelona passou em primeiro num grupo que tinha PSG, Ajax e Apoel, eliminou o Manchester City nas oitavas por 3-1 no agregado, passou pelo PSG por 5-1 nas quartas, nas semifinais tirou o Bayern de Munique por 5-3 e foi para a final contra a Juventus. Na final, Rakitic abriu o placar aos 4 minutos, Morata empatou aos 55, Suárez fez o segundo do Barça aos 68 e Neymar fechou o caixão, marcando o terceiro nos acréscimos do segundo tempo, fazendo com que, outra vez, o Barcelona vencesse a tríplice coroa. Neymar e Messi foram os artilheiros da Champions, ao lado de Cristiano Ronaldo, todos com 10 gols, e pela quinta vez, Lionel Messi venceu a Bola de Ouro. Desde 2003-2004 até 2014-15, o Barcelona venceu quase 30 títulos. Essa foi uma era extremamente vitoriosa da equipe. Era essa que consagrou grandes ídolos da história do clube. Essa foi a Era de Ouro do Barcelona.